Olá, galera! Hoje eu vou falar da matéria mais importante que existe na física, a mecânica. O aluno que tem dificuldade em mecânica, ele vai ter muita dificuldade em vários assuntos da física. Então esse tema é de extrema importância e aqui na salinha JC você vai sair craque nessa matéria. Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Falou em movimento, você está falando em quem? De mecânica. Só que para facilitar a vida do aluno, o que a gente faz? A gente divide a mecânica em duas partes, que é a dinâmica e a cinemática. Hoje nós iremos começar com a cinemática, mas para ficar seu caderno ficar organizado, vamos escrever o seguinte: mecânica, parte da física que estuda os movimentos. É a parte que estuda os movimentos. E vamos dividir a mecânica em duas partes. Primeira parte, cinemática, que nós vamos começar hoje. E a dinâmica. Cinemática. Dinâmica. Vamos pensar o seguinte. Nesse momento, vamos fingir que eu estou em repouso. Vamos fingir que eu entrei em movimento. Aí eu pergunto para você, o que criou o movimento? O que gerou esse movimento? Aí, provavelmente, você vai criar várias teorias. Mas sabe qual que é a resposta? Não sei e nem quero saber. E tem raiva de quem sabe. Por quê? Essa é a cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem preocupar com as suas causas. O que causou o movimento? Não sei. Um dia nós vamos nos preocupar com as causas do movimento? Sim. Quando que a gente vai preocupar com as causas do movimento? Quando a gente estudar dinâmica. Para você se situasse, é aquela hora que a gente está estudando as leis de Newton. Lá a gente vai preocupar com quem? Com as causas do movimento. Na cinemática, não. O que criou o movimento? Não sei. Então, para você ficar a par de tudo, vamos escrever isso. Estuda os movimentos sem preocupar-se com as suas causas. Dinâmica, estuda os movimentos preocupando-se com as suas causas. Então tá aí, mecânica dividida em cinemática, não vamos preocupar com as causas do movimento. Dinâmica, vamos preocupar com as causas do movimento. Mas isso é assunto de outros capítulos. Então, para introduzir a cinemática, que é o que a gente vai estudar agora, primeiro conceito importante é o conceito de partícula. É extremamente importante aqui na física, então eu vou citar tudo. Olha só, vamos começar pensando. O que é uma gotícula? Gotícula é uma gota pequena. O que é uma cutícula? Cutícula é uma pele pequena. Pensando, o que é uma partícula? Partícula é uma parte pequena. Só que aqui na física a gente não vai falar que partícula é uma parte pequena. Porque na física, o que é uma partícula na verdade? É um corpo. Mas um corpo grande ou um corpo pequeno? Não pequeno, é muito, muito, muito pequeno. Esse corpo ele é tão pequeno, mas tão pequeno que a gente vai considerar ele um ponto. É tanto que em alguns livros ou apostila, eles não chamam a partícula de partícula, eles chamam de ponto material. Então a partícula também recebe o nome de ponto material. Então o que é uma partícula? Partícula é um corpo cujo tamanho pode ser desprezado. Só que a gente não vai colocar tamanho, para ficar mais bonito a gente vai escrever o quê? Partícula é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. Então, partícula é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. A grosso modo, o que é uma partícula? É um corpo extremamente pequeno. Ou seja, um ponto. Se é ponto, é partícula. Só que tem um detalhe. Eu, Jacques, eu sou ou não uma partícula? Não. Por quê? Ué, porque você não é um ponto. Como que eu vou saber se um corpo pode ou não ser considerado uma partícula? Vai depender do fenômeno. Então, na verdade, partícula é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas
em relação ao fenômeno. Um exemplo que cai demais em prova é o exemplo que tem o trem. O trem é ou não uma partícula? Vai depender do referencial. Vou dar um exemplo que cai demais em prova. O exemplo é o seguinte, imagina, aqui eu tenho um túnel. Esse túnel tem um comprimento de 200 metros. Nós vamos pegar um trem. Um trem. Esse trem, ele tem um comprimento. Comprimento do trem, 100 metros. Muito cuidado com esse tipo de questão que é muito comum nas provas. Fenômeno. O trem atravessar completamente o túnel. Aí, para você resolver a questão, você tem que saber o seguinte. Qual é a distância que o trem anda para atravessar completamente o túnel? Aí eu coloquei as alternativas aqui para a gente já começar a pensar como que cai na prova. 100, 200, 300, 400 ou 500 metros? Qual é a distância que o trem anda para atravessar completamente o túnel? 200 metros? Não. Tem que considerar o tamanho do trem. Então é? Eu marcaria 400, porque 100 ele tem que Então entrar... é 400. Não. Vai ser a mais marcada da prova, 400 metros. O que a gente tem que pensar aqui? Primeiro, é 100 metros? A gente só conta o tamanho do trem? É 200 metros? É só o tamanho do túnel? Aí que vem a ideia. O trem é ou não uma partícula? Vamos pensar um pouco baseado no que eu falei anteriormente. Para um corpo ser considerado uma partícula, ele tem que ser considerado um ponto. Vamos pensar. O trem, ele é menor que o túnel? Sim. Muito, muito, muito menor? Não. Então, o trem em relação ao túnel pode ser considerado um ponto? Não. E se não pode ser considerado ponto, ele não pode ser considerado uma partícula. Ou seja, aqui você pode desprezar o tamanho do trem? Não. Por isso que a resposta não é letra B. Você não conta nem só o tamanho do túnel. Aí é o seguinte, por que os alunos marcam muito 400? Que eles pegam o trem, tamanho do trem, mais o túnel, mais o tamanho do trem, dá 400. Então, primeiro, o que tem que pensar? O trem é ou não uma partícula? Não, então tem que levar em conta o tamanho do trem. Então, vamos pensar mais um pouquinho. Vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Quando que o trem atravessa completamente o túnel? É quando o ponto A passa aqui? Não. Por quê? Isso aqui é a parte da frente do trem. Quando que o trem atravessa completamente o túnel? É quando a traseira dele passa pelo túnel. Ou seja, quando o ponto B passa pelo túnel. Ou seja, desenhando o trem, aqui eu tenho o ponto B. Quando o ponto B sair aqui do túnel, que o trem vai ter completamente atravessado esse túnel. E aqui está qual ponto? A. Então, vamos pensar. O ponto A daqui até aqui já andou 200 metros. Mais o 100, que é o tamanho do trem, ele andou quanto? 300. Se você pegar o ponto B daqui até aqui andou 100. Até aqui ele andou mais quanto? 200. Então, ele também andou quanto? 300. Então, a resposta correta é 300 metros. Ou seja, o trem é ou não uma partícula aqui? Não. Então, você tem que levar em conta o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Aí, no dia da prova, eles mudam muito. Quando é trem túnel, é trem ponte. Eu já vi em uma prova das ciências médicas em Belo Horizonte, eles colocando o quê? Uma cobra e uma lagarta. Então, uma cobra e uma lagarta, um passando pelo outro. Então, você tinha que levar em conta o tamanho dos dois. Afinal de contas, o trem pode ou não ser uma partícula? Vai depender do referencial. Aqui em Belo Horizonte, nós temos uma viagem de trem. Nós saímos de Belo Horizonte e vamos até Vitória. Fenômeno, sair de Belo Horizonte e chegar até Vitória. Qual a distância que esse trem percorre? Aproximadamente 600 mil metros, que são 600 quilômetros. Aqui, nesse fenômeno, você está vendo o trem? Se não, olha ele aqui, ó. A pergunta é, o trem é menor que a distância entre Belo Horizonte e Vitória? Sim, mas só menor? Não, é muito, muito, muito menor. Tão menor que o trem pode ser considerado o quê? Um ponto. Se ele pode ser considerado um ponto,
ele pode ser considerado uma partícula. Então aqui você precisa levar em conta o tamanho do trem? Não, você só conta qual distância? 600 mil metros. Aqui você pode desprezar o tamanho do trem, porque aqui ele é considerado o quê? Uma partícula. Para facilitar a nossa vida aqui na física, o que a gente vai fazer daqui para frente? Considerar todos os corpos como partícula, porque isso vai ajudar nos cálculos. Imagine se toda hora a gente tiver que levar em conta o tamanho do objeto. Mas tome cuidado com esse tipo de exercício. Trem túnel, trem ponte, fica atento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse momento eu estou em repouso ou movimento? Em repouso. Você não pode pensar que eu estou em repouso. Por quê? Porque vai depender do referencial. Para o seu referencial, eu estou em repouso. Referencial na física é uma coisa muito importante. O que seria um referencial? Referencial seria um ponto que serve de comparação, de referência. Por exemplo, eu posso ser um referencial, um prédio pode ser um referencial, uma árvore pode ser um referencial. Tem casos que a gente vai precisar de 2 referenciais até 3 referenciais. Por enquanto, a gente vai trabalhar com um referencial. Então, se você pensar o seguinte, no seu referencial eu estou em quê? Em repouso. Mas é possível um outro referencial no qual eu esteja em movimento? Sim. Ou seja, estar em repouso e movimento depende de quem? Do referencial. Quando que o corpo está em repouso? Quando a posição dele não muda com o decorrer do tempo em relação a um referencial. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Quando que o corpo está em repouso? Quando a sua posição não muda com o decorrer do tempo. E o importante é em relação a um referencial. Em relação a um referencial. Quando que o corpo está em movimento? Quando a posição dele mudar com o decorrer do tempo em relação a um referencial. Quando a posição muda com o decorrer do tempo em relação a um referencial. Então, quando uma prova perguntar o corpo está em repouso ou movimento, o que você vai falar? Depende do referencial. Nesse momento, eu estou em repouso ou movimento? Depende do referencial. Agora vamos pensar um pouco no nosso dia a dia. Se eu estiver dentro do ônibus, eu estou em repouso ou estou em movimento? Vai depender do referencial. Para o motorista, eu estou em quê? Em repouso. Por quê? Minha posição não muda com o decorrer do tempo em relação a ele. E para uma pessoa que está fora do ônibus, eu estarei em quê? Em movimento. Por quê? Porque minha posição muda com o decorrer do tempo em relação ao referencial. Quem está lá fora do ônibus. Se eu olhar para um avião, o passageiro lá está em repouso ou movimento? Vai depender do referencial. Em relação ao piloto, ele está em repouso. E eu, em relação ao meu, tem quê? Em movimento. E na vida real, a gente percebe isso. Quem dirige sabe demais isso. Quando às vezes ele está parado no sinal, aí começa a mexer lá com o WhatsApp. Aí está concentrado, o sinal está fechado e ele está lá mexendo com o WhatsApp. De repente, ele acha que o carro começa a movimentar sozinho. Mas na verdade, não é o carro dele que está movimentando, é o do lado. Então, isso você pode perceber no dia a dia, essa ideia de repouso e movimento dependendo do referencial. Para fecharmos essa aula, vamos falar de um conceito extremamente importante, que é o conceito de trajetória. O que é uma trajetória? Muito simples, trajetória é o caminho que a partícula descreve. Lembrando, tudo agora é partícula. Então, trajetória é o caminho que a partícula percorre. Aqui, ó. É o caminho que a partícula descreve. Então vamos pensar um pouco. Aqui eu tenho o pincel. O pincel, uma partícula. Ele está em repouso ou movimento? Lembra? Não fala nem que é em repouso ou em movimento. Você tem que falar o quê? Depende do referencial. Em relação ao chão, o pincel está em quê? Ele está em repouso. Então qual é o nosso referencial? O chão. Soltei o pincel. Quando eu solto o pincel, o que acontece? Até chegar ao chão, ele passa por um caminho? Sim.
é uma linha reta na vertical. Então a trajetória é esse caminho, que no caso é o quê? Uma linha reta na vertical. Mas a trajetória também pode ser uma linha reta na horizontal e pode ser uma linha reta na diagonal. Para frente, nós vamos dar todos esses movimentos. Linha reta na vertical, queda livre. Linha reta na horizontal, um carro em movimento na estrada. Ou aquela do barquinho atravessando o rio, que é uma linha reta na diagonal. Então, a trajetória, exemplo de trajetória, linha reta. Linha reta. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal e pode ser na diagonal. Mas só existe trajetória linha reta? Não. A trajetória pode ser o quê? Circular. Nós vamos estudar lá na frente. Movimento circular uniforme. Então, a trajetória pode ser circular. Qual que pode ser a trajetória também? Pode ser uma parábola. Nós vamos estudar movimentos parabólicos. Lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Então, a trajetória pode ser o quê? No caso aqui, eu desenhei meia parábola, mas também pode ser a parábola inteira. A trajetória também pode ser, nós vamos lá na frente, pode ser uma elipse. Então, as trajetórias são trajetórias sempre bonitinhas? Não necessariamente. Imagine quando você está lá dormindo, aí começa lá o mosquito, lá o pernilongo que a gente fala aqui em Belo Horizonte. Aí começa lá, aí você vai olhando para ele. Se você for olhar o caminho dele, o caminho é o caminho todo o quê? Esquisito. É uma trajetória toda esquisita. Geralmente esse não cai na prova cai os bonitinhos. Aí o seguinte, vamos pensar. Aqui eu tenho um pincel. Esse pincel, posso soltar? Sim. Quando ele cair, qual vai ser a trajetória dele caindo? Pensou? Vai ser linha reta? Na verdade, se você pensou que é linha reta, você errou, porque você tem que falar o quê? Depende do referencial. Para você, o seu referencial, ele vai cair em linha reta na vertical. E se alguém passa no avião e olha ele caindo? Quem está lá no avião está no referencial o quê? Diferente. Então ele vai ver a mesma trajetória? Não. Ou seja, a trajetória também depende do referencial. Então, trajetória é o caminho que a partícula descreve em relação a um referencial. Então perceba, tanto o conceito de repouso, movimento e trajetória depende do referencial. É o que nós chamamos de conceitos relativos. O que é um conceito relativo? É que depende do referencial. Beleza é um conceito relativo? Vamos pensar, Jacques, eu sou feio, eu sou bonito? Com certeza você está respondendo o quê? Lindo. Mas infelizmente tem algumas pessoas que vão achar que eu sou o quê? Feio. Mas beleza depende de quem? Do referencial. Graças a Deus, né? Senão eu estava perdido. Ou seja, conceito que depende do referencial nós chamamos de quê? Conceito relativo. Agora, como que tudo isso vai cair na prova? O exemplo que eu já vi caindo na UFMG quando tinha vestibular, na Unicamp, em vários vestibulares, é esse que eu vou dar agora. Aqui eu tenho um avião. Esse avião, ele está em movimento, com velocidade constante. Quem já viajou de avião sabe muito bem disso. O avião lá no ar, praticamente, quase todo o tempo, tirando quando ele sobe e quando ele desce, ele está com velocidade o quê? Praticamente constante. Então, velocidade constante. E aqui, o avião, ele vai ter linha reta, porque o avião não sai fazendo curva igual doido. Praticamente ele fica em linha reta. No futuro, a gente vai estudar em próximas aulas, que vai estar com o famoso movimento retilíneo uniforme. Então, um avião com movimento retilíneo uniforme. Dentro do avião, eu tenho um observador A. E no chão, na terra, nós temos o observador B. Aí a primeira pergunta é, o avião está em repouso ou está em movimento? Movimento. Na verdade, você não pode falar que está em movimento. Por quê? Depende do referencial. O avião, para o observador A, está em repouso ou movimento? Para o observador A, o avião está em quê? Está em repouso. Por quê? Porque a posição do avião não muda com o decorrer do tempo em relação ao referencial, que é o ponto A. Aí o avião, em relação ao observador B, está em repouso ou movimento? Ele já está em quê? Em movimento. Por quê?
A posição do avião muda com o decorrer do tempo em relação ao observador B. Ou seja, o avião está em repouso ou movimento? Depende do referencial. Mas o que a prova cobra é o seguinte. Vamos imaginar que o observador A está segurando uma bomba. Poderia ser um objeto qualquer, mas vamos falar em bomba para ficar mais fácil. Aí a pergunta é, a bomba está em repouso ou está em movimento? Depende do referencial. Olha como que nós já estamos espertos em relação a isso. Depende do referencial. A bomba para o observador A está em repouso ou movimento? Repouso. Está em repouso porque a posição da bomba não muda com o decorrer do tempo em relação ao observador A. A bomba em relação ao observador B? Em movimento. Está em movimento. Por quê? A posição da bomba muda com o decorrer do tempo em relação ao observador B. Então, a bomba tem repouso ou movimento? Depende. Aí a prova vai perguntar o seguinte. O observador A, ele vai soltar a bomba. Quando o observador A soltar a bomba, obviamente a bomba vai o quê? Cair. Qual é a trajetória da bomba caindo? Vai depender do referencial. O observador A vê uma trajetória e o observador B vê outra trajetória. Então, vamos pensar o seguinte. Para o observador a bomba está o quê? Parado. Então, ele não consegue perceber que a bomba anda na horizontal. Quem percebe que a bomba anda na horizontal? O observador B, que está no outro referencial. Para o A bomba está o quê? Parado. Ele não vê a bomba andando na horizontal. Aí ele solta a bomba. Quando ele soltar a bomba, o que vai acontecer? Soltou a bomba saiu de dentro do avião. Uma coisa que deixa o aluno muito em dúvida. Quando a bomba sai de dentro do avião, a pergunta, o avião vai e a bomba vai ficando para trás? Muitos alunos vão achar que o avião vai e a bomba vai ficando o quê? Para trás. Só que aqui tem um pequeno detalhe que você tem que levar em conta na hora da prova. Se a prova não falar isso, a questão pode ser anulada. Você pode entrar com recurso, que é despreze a resistência do ar. Na vida real, o que acontece? Tem a resistência do ar. Então, na vida real, se a bomba sair de dentro do avião, o que vai acontecer? O avião vai e a bomba vai ficando o quê? Para trás. Só que nesse exemplo não tem o quê? Resistência do ar. Então, não tem motivo para o avião ir e a bomba ficar o quê? Para trás. Para o observador a bomba vai ter quantos movimentos quando ela estiver caindo? Apenas um. Por quê? Quando a bomba estiver aqui, onde vai estar o observador A? Lá na frente? Lá atrás? Não, ele vai estar exatamente em cima da bomba. Ele não vê a bomba andando o quê? Na horizontal. Se na horizontal a bomba andar 1 quilômetro, ele também na horizontal vai andar o quê? 1 quilômetro. Eu sei que tem gente pensando aí, e o avião, cadê ele? O avião também está o quê? Andando. Então é o seguinte, o observador A, ele viu a bomba andando na horizontal? Não, ele só viu ela caindo na vertical. Quando a bomba estiver nessa posição, onde vai estar o observador A? Lá na frente? Lá atrás? Não. Onde vai estar o observador A? Em cima da bomba. Ué, professor, então o observador está flutuando? Não, meu querido, o avião também está o quê? Andando. Aí é o seguinte, quando a bomba estiver aqui, onde vai estar o observador A? Em cima da bomba. Logo, o observador A percebe quantos movimentos da bomba? Ele só percebe a bomba andando na vertical, caindo na vertical. E para o observador B, a trajetória também vai ser uma linha reta na vertical? Aí vamos pensar, né? O observador B, ele percebe quantos movimentos da bomba? Ele percebe 2. Para ele, a bomba cai na vertical? Cai. Só que também anda na horizontal. Então, para o observador B, a bomba tem quantos movimentos? 2. O da horizontal e o da vertical. Então, ele percebe qual trajetória? Ele percebe uma parábola. Então, qual é a trajetória da bomba caindo? Linha reta na vertical ou parábola? Depende do referencial. Para o observador A, que só percebe um movimento da bomba, linha reta na vertical. Para o observador B, que percebe quantos movimentos da bomba? 2. Vai ser uma parábola.
Um outro exemplo que cai mais em prova é esse que eu vou dar aqui agora, que é o seguinte. Imagine que você tem um skatista em cima do seu skate e ele está segurando uma bola. Aí ele está com movimento retilíneo uniforme. Tome cuidado. Depois nós vamos ver um outro exemplo que o movimento não era retilíneo uniforme, era um movimento retilíneo uniformemente variado. Aí dá problema na resposta. O negócio é, isso aqui é para movimento retilíneo uniforme, que a gente vai estudar depois. Aí ele está segurando uma bola. Aí a questão fala o seguinte, o skatista pega e joga a bola para cima. Aí, só aqui na prova, não tem esses desenhos aqui. Só tem esse desenho do skatista. E ele joga a bola para onde? Para cima. Aí, eles falam aqui, ó. A mão é o ponto A. Aí eles perguntam o seguinte, a bola vai subir e vai o quê? Descer. Aí eles perguntam, onde que a bola vai cair? Na mão do skatista, à frente do skatista ou atrás do skatista? Ou não dá para saber porque não foi dada a velocidade. Qual é o pensamento? O pensamento é o seguinte, quando o skatista está aqui, a bola está em repouso ou movimento em relação a ele? Em repouso, porque para ele a bola muda de posição com o decorrer do tempo? Não. Aí ele joga a bola para onde? Para o alto. Esse observador skatista, ele vai ver a bola andando na horizontal? Não. Na horizontal, para ele, a bola está em repouso. Ele só vê a bola subindo na vertical. Ou seja, quando o skatista estiver aqui, onde vai estar a bola? Acima. E quando o skatista estiver aqui, onde vai estar a bola? A bola vai estar acima, mas sempre na direção de quem? Da mão dele. Quando o skatista passar aqui, onde vai estar a bola? Acima da mão dele aqui. Perceba o seguinte, o skatista não percebe a bola andando na horizontal, ele só vê a bola andando na vertical. Então, quando ele chegar aqui, onde que a bola vai cair? Na mão dele. Então, tome cuidado com isso. E aproveitando para melhorar nossos conceitos, seguinte, qual é a trajetória da bola? A trajetória é qual? Depende do referencial. Para o skatista, ele vai ver o quê? Uma linha reta na vertical. Porque ele não vê a bola andando na horizontal. E para quem está fora? Quem está parado aqui vendo o skatista passando, ele vai perceber quantos movimentos? 2. Quais 2? Ele vai ver a bola andando na horizontal e na vertical. Horizontal e vertical. Para quem está vendo o skatista passando, ele vê quantos movimentos da bola? 2. Ou seja, para ele é uma parábola. Então perceba, qual é a trajetória da bola? Depende do referencial. Para o skatista, linha reta na vertical, e para quem está fora do skate, alguém parado lá vendo ele passando, é uma parábola. Para finalizar os exemplos de trajetória, dependendo do referencial, que ela sempre depende do referencial, tem esse exemplo aqui que cai em prova e a gente precisa saber, e o povo erra demais essa questão. Aqui tem um observador A na bicicleta. Essa bicicleta está com movimento retilíneo uniforme. Aqui tem um observador B, fixo na calçada, olhando a bicicleta passando. E aqui na roda tem um ponto P. O que a prova pergunta, a questão pergunta? Qual é a trajetória do ponto P vista pelo observador B? Pensa um pouquinho, só uma pausa aí para você pensar. Trajetória do ponto P vista pelo observador B. Aí o seguinte, você pensou em letra A? Se você pensou em letra A, você errou, porque ele não vê um ponto. Se você pensou em letra B, também está errado. Se você pensou em letra C, também é errado. Lógico que no dia da prova, os candidatos ficarão muito entre letra D e letra E. É óbvio que a resposta é letra E. O que muitos devem estar pensando aí? Não pode! A resposta é a letra D. Vai ser a mais marcada no dia da prova. A resposta é a letra E. Por quê? Como é que você vê isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos aqui a roda e o ponto P. A gente vai tirar fotografias
dessa roda. Porque você tem que imaginar o seguinte, o que você tem que imaginar? Aqui, o ponto P, ele gira, mas ele só gira, ele também anda na horizontal para o observador B. Para o observador B, o ponto P tem dois movimentos, gira e anda na horizontal. Então, imagine o seguinte, você tem a roda e nós vamos tirar o quê? Fotografias. Aí você imagina aí, a roda girando, aqui, ó. Ela gira, ela vai girar e andar na horizontal. Então eu peguei várias fotografias. Então são várias. Então vamos pensar. Imagine que o ponto P era o lado de cima. Então o que vai acontecer? Nessa fotografia, o ponto P está em cima. Se você pegar uma outra fotografia próxima, no intervalo de tempo bem pequeno, você tem essa aqui. O ponto P está em cima? Não. O que acontece? Ele gira. Então vamos imaginar que ele está aqui. Se você pegar uma próxima fotografia, essa aqui, o ponto P vai estar em cima? Não. Ele vai estar aqui na direita? Não. Ele já vai estar onde? Embaixo. Pega agora outra fotografia. O que vai acontecer? A próxima fotografia é a de trás? Não, é a da frente. Então não tem como o ponto P voltar para trás. Então é o seguinte, aqui é a próxima fotografia. Onde vai estar o ponto P? Vai estar em cima? Vai estar à direita? Vai estar embaixo? Não, lembra que está girando? Olha onde que vai estar o ponto P. Se você pegar a próxima fotografia, onde vai estar o ponto P? Ele vai estar aqui na esquerda? Não, ele vai estar o quê? Em cima. Se você pegar a próxima fotografia, vai estar aqui em cima? Não, está girando. Ele está aqui. Se você pegar a próxima fotografia, está em cima? Está à direita? Não, ele está o quê? Embaixo. Então vamos agora pegar os pontos e uni-los. Olha só. Aí ele vai voltar? Não. Ele vai para frente. Alternativa. Qual a alternativa que nós temos aqui? A alternativa, letra E. A maioria esmagadora é essa questão. Então já é bom. Você já está vendo a videoaula aqui, você já está sacando mais ou menos. Ou seja, quando você chegar lá no dia da prova, você não assusta com essa questão. Então, moral da história, a trajetória depende do referencial. Sempre pensa, esse observador está percebendo quantos movimentos desse corpo? 1, 2? Então, moral da história, a trajetória depende do referencial. Fique de olho nisso.